dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. A fé e o pensamento caminham juntos e é impossível crer sem pensar. Estamos chegando ao final da carta aos Hebreus. Nós concluiremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira a leitura dessa carta. Hoje nós leremos o capítulo 11 e eu convido você a ler e a ouvir esse texto. Vamos lá? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abraão apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendente. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu,
pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Amém. Antes dos destaques, eu quero dar algumas sugestões a você. A primeira sugestão é que você procure conectar o que você leu nesse capítulo 11 com as personagens que são citadas nesse mesmo texto. Você vai encontrá-las no Antigo Testamento. É a primeira parte da Bíblia. Talvez você que esteja acompanhando o nosso Curta Palavra ainda não tenha tanta afinidade com tantas personagens assim que são citadas. Então, a minha sugestão é, vai lá no Antigo Testamento e leia a história dessas pessoas. E aí você vai entender por que é que o autor dessa carta fez questão de citá-las. A segunda sugestão é que, para fazer isso, geralmente ali no rodapé, se você estiver com o texto impresso, quando cada personagem é citado, tem um númerozinho pequeno que remete você para referência cruzada na parte inferior da sua Bíblia. E isso pode ajudar você a localizar a história dessas personagens que são citadas. Fica a dica para você, eu penso que isso vai te ajudar e aí você vai entender por que esse autor fez questão de colocar essas pessoas nessa lista. Eu quero fazer os destaques. O capítulo que nós acabamos de ler tem 40 versículos, então diferente de como eu tenho feito, a minha observação ela será mais ampla. E a primeira observação que eu quero fazer, de maneira mais genérica em relação a esse texto que nós lemos, é que vale a pena lutar por certas coisas. Existem batalhas às quais nós podemos e devemos nos comprometer com elas, e esse texto nos ensina, vale a pena lutar
por certas coisas. A segunda lição e a segunda observação que eu quero fazer em relação a esse texto, ao me deparar com a história dessas pessoas e a maneira tão cuidadosa como o autor dessa carta ilustrou a experiência dessas pessoas, é que não há nenhum escudo protetor em torno dos cristãos. Acontecem males a pessoas que, em tese, andam fazendo o bem e pessoas que também fazem o mal. Acontecem coisas boas e coisas ruins, as duas categorias. Então, nós vimos aqui daqueles que, mesmo tendo fé, foram cerrados ao meio, foram lançados a feras e ainda assim permaneceram na fé. Tendo em vista o que o autor expõe em relação à vida dessas pessoas, que mantiveram a sua fé e que ainda assim passaram por dificuldades e passaram por sofrimentos, é que nós precisamos olhar para a promessa de Deus. E a promessa de Deus em Jesus Cristo faz com que, ao estarmos diante de situações de conflito, de sofrimento, de lutas, a gente possa manter acesa a nossa fé, esperança e amor. Eu quero que você coloque como é que esse texto chegou ao seu coração, o seu registro de impressões. Na parte dos comentários desse vídeo, você poderá colocar como cada passagem dessa falou ao seu coração e quais os desafios que esse texto apresenta para você nesse dia, e nós que temos enfrentado lutas e desafios, sermos novamente convidados a exercer a fé. Além disso, como eu disse anteriormente, nós concluiremos a leitura dessa carta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Eu quero fazer um pedido. Além das suas impressões, coloca aqui nos comentários a sua sugestão. Qual o próximo texto que você gostaria que a gente lesse aqui no Curta a Palavra? Então coloque a sua sugestão e a gente vai coletar as sugestões e escolher o texto para iniciarmos a leitura a partir da próxima quinta-feira. Lembrando a você que hoje é segunda-feira, é o nosso É Bons, estudo bíblico online das segundas-feiras, às 16h12, 4h12 da tarde, 12 minutos. O nosso É Bons, nós estamos estudando sobre a carta de Tiago e o nosso desafio é ler, entender e viver a carta de Tiago. Fica o meu convite aqui no nosso canal youtube.com/Teologia Hoje. Pontualmente, vamos para nosso terceiro encontro dessa nova série. Eu quero dedicar para você uma canção cujo título é Pela Fé, interpretada por Nívia Soares. Aqui na parte superior vai aparecer um card, você clica nesse card, ouve a música e que ela seja um instrumento de edificação para a sua vida. E como temos dito aqui, faça também dessa canção a sua oração nesse dia. Mas caso você não consiga através do card, na parte inferior, o primeiro link é o link com essa mesma música. Você pode clicar caso não consiga através da primeira opção. Abaixo desse link está disponibilizado para você os links com as leituras de hoje até a próxima quarta-feira, quando nós concluiremos a leitura da carta aos Hebreus. E também eu tenho disponibilizado a playlist do Curta a Palavra. Você pode compartilhar essa playlist para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você sabe que poderá edificar com a leitura das Escrituras. O meu desejo é que essa semana seja muitíssimo abençoada para você, que você encare os desafios da semana com muita fé, e essa fé é dom de Deus. É algo que a gente recebe dele também por graça. Que você tenha força e coragem para enfrentar os desafios da vida, que a sua fé seja renovada nesse dia e que essa semana seja uma semana de boas notícias. Aquele que começou a boa obra, complete na sua vida. Meu desejo é que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Feliz segunda-feira.